Olá, Olá, Vini! Boa noite! boa Que bom te noite. ver! Bom demais, fico feliz demais. Tudo bem, Vini? Bom, eu Tudo bem? vou começar apresentando a live, Vini, aí depois eu já passo a palavra para ti, tá? Então, boa Tá noite ok. a todos que estão nos escutando essa noite. Hoje nós vamos falar sobre os food trucks, que é uma tendência consolidada, né? Que é o título da nossa live. E quais são os requisitos importantes para o funcionamento? A gente tem um convidado extremamente especial, que é o Vinícius Carvalho. Vinícius Carvalho é nutricionista, foi estudante, foi nosso aluno na Universidade Católica, um excelente aluno, um dos melhores. Motivo de orgulho. Motivo de orgulho para todos os professores, não só para nós. E agora eu queria passar a palavra para ti, Vini, te pedindo que tu se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história profissional para todo mundo que está escutando e qual a tua experiência com os food trucks. Sim, sim. Bom, primeiro, obrigado por tantos elogios e por tantas palavras lindas, né? Fico lisonjeado pelo convite, pelo carinho. E sem demagogia alguma, sem hipocrisia, também tenho que agradecer, porque vocês duas foram a base, né, da UAN, a base do que eu estudei para chegar até onde eu estou. Então, fico muito feliz mesmo pelo convite. E eu me formei em 2016, não tem tanto tempo assim, né? Mas, querendo ou não, foram 4 anos de bastante trabalho, de bastante experiência. E tudo começou numa aula da Yama, onde ela convidou o Vitor da Trio Nutri, né? A gente teve esse primeiro passo aí para um estágio, então lá pelo 7º semestre eu fiz um estágio e acabei me apaixonando, né, pela UAM. Eu entrei logo na Pão Dourado, que é uma rede bem grande aqui em Brasília, e eu pude ver, né, todas as boas práticas funcionando, todo o maquinário industrial, e aí isso me puxou para o UAM. E desde então eu atuei muito mais em padarias, mas eu também passei por lugares que comercializam sushi, sorvete e os food trucks também. Tudo nesse âmbito de consultoria, como também nessa questão de ser um responsável técnico. Até mando um beijo aqui para a Dai, que está nos acompanhando aí, que é Nutri comigo na indústria que eu atuo, acabou de comentar. E, e esse passo com o food truck eu tive com o Meats, por exemplo, que é uma rede também de hamburgueria aqui de Brasília. Foi minha primeira experiência e foi uma bem sucedida até, porque hoje eles têm hamburgueria em BH, no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília eles já estão com umas 4, 5 hamburguerias e tudo surgiu de um food truck. Eles foram galgando espaço. O próprio Banzos, que hoje está na Católica, que hoje é uma lanchonete lá dentro, também atendi eles, também fui food truck. Então, querendo ou não, também foi uma área que eu me identifiquei bastante. Então foi uma coisa meio reversa, né, Vini? Saíram dos food trucks para uma one fixa. Isso, Nesses casos que exatamente. você acompanhou, porque a tendência geralmente é você ter a loja fixa e com o advento, vamos dizer assim, do food truck, há alguns anos atrás, essas pessoas que já tinham consolidado as lojas físicas começaram então a utilizar o food truck como uma nova opção. E você veio Isso. no sentido contrário da sua experiência. Começou com a loja móvel, vamos dizer assim, e aí passou para as lojas físicas, né? Então, num local mais fixo. Foi fazendo, né, com o food truck, o nome deles, e assim foram adquirindo as lojas físicas. Exatamente. Legal. Então, Vini, mas aí a gente sabe que a legislação nacional para o UAN já está bastante consolidada, as pessoas já conhecem, né? Quem está nos ouvindo, principalmente nutricionistas, empresários na área, já conhece algumas legislações que são já assim, utilizadas em âmbito nacional, né? Mas e o que você Exatamente. conta para a gente de food truck? Se tem alguma coisa que seja nacional, ou a gente vai falar mais da experiência distrital mesmo? Conta aí pra gente o que é que você tem a nos acrescentar. Então,
Além, né, da nacional, que a gente já sabe, que seria a RDC 216 e a Instrução Normativa 16, a gente tem mais duas leis que elas vão estar coordenando, principalmente aqui no DF, que seriam a Lei 5.627 e o Decreto 37.874. São as duas que amparam, né, e dão respaldo para o trabalho do food truck. Uhum. Elas vão falar ali qual o dimensionamento que esse caminhão deve ter, que ele deve ter, por exemplo, a sua própria autonomia de água e de energia, né? Então, ele pode até ter ali um mecanismo, né, de um gerador elétrico que fique fora, mas tem que ser autônomo dele. Então, ela vai estar caracterizando como deve ser o food truck e também falando sobre aonde ele pode estar. Por exemplo, o decreto ele vem para somar a lei justamente nisso. Olha, lá na Praça dos Três Poderes não pode ter a 200 metros de bares, não pode ter um food truck. Então, ela vem exatamente para legislar, né, essa atividade, né, que é itinerante, né, contudo, ela tem suas normas. Ele não pode estar, por exemplo, mais 3 dias consecutivos no mesmo local. Tem determinadas ruas onde você pode estar estacionando o food truck. Então, vem mais para isso mesmo essas leis. Que são mais específicas para veículos, né? Diferente de cozinhas fixas, né? E tem assim um espaço de circulação também, não é isso, Vini? Isso. Tem um espaço de circulação onde você pode estar. E isso também é um serviço que na própria administração regional você já tem um respaldo muito grande. Quando você vai lá dar entrada no licenciamento, né, e vai fazer a papelada para estar funcionando com o food truck, eles te indicam quais são as ruas que você pode estar ocupando, quais são os dias que você pode estar ocupando e tudo mais. E além disso, a lei também vai te falar quanto que é uma multa, por exemplo, que já é totalmente diferente de uma loja física, né? Sim. Tá. Depois, para quem está escutando a live, a gente faz um post, a Prisma faz um post com essas legislações todas para que as pessoas possam consultar, tá? Ótimo. Vinícius, quais são, então, os documentos que são necessários para a abertura de um food truck, para conseguir a licença da vigilância sanitária, né? Isso. São duas licenças diferentes, né, que ele vai precisar. Ele vai precisar da licença de funcionamento e da licença sanitária. Ele só consegue tirar a sanitária depois da de funcionamento. Então, ele vai dar todo o processo burocrático no RL digital para estar adquirindo essa licença. E após essa licença, ele vai ter que apresentar o CVV, por exemplo, do veículo. Ele vai ter que ir lá fazer a vistoria com a vigilância sanitária. Ele vai ter que ir no Detran também para averiguar tudo, né? Que é o CRV. E ele vai ter que fazer, então, com a licença de funcionamento, CVV, CRV, o Manual de Boas Práticas, o POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, né? Os fluxogramas de recebimento dessas mercadorias, o fluxograma de produção desses alimentos, as planilhas de controle, aquelas onde a gente afere temperatura, onde a gente faz o check-in semanal, tudo isso, qual vai ser o modelo que esse food truck vai estar utilizando, e o cardápio. O cardápio também ele é muito essencial, porque quando você vai dar abertura, você deve descrever quais são os alimentos que você vai estar comercializando ali. Você não pode abrir um food truck, por exemplo, para hambúrguer e daqui a pouco fazer sushi. Ele foi aprovado para fazer hambúrguer. Então, são todos esses documentos que eles são vistos, né, nesse processo de tirar a licença sanitária, e aí a partir daí vão ter as visitas, né? A visita da Anvisa ao food truck, onde você vai levar ele para eles visitarem. Eles podem visitar a cozinha de apoio,
o próprio bombeiro vai ter que fazer uma visita para conferir a rede elétrica, encanação de gás e tudo mais. Então, um processo burocrático aí um pouquinho complicado, né, Vini? Quanto tempo, mais ou menos, esse período dessas adaptações todas para o food truck, de fato, começar a questão da comercialização? Tudo vai depender média, muito... né? Porque, lógico, a gente sabe que isso depende muito de local para local. De como o food truck está. Se ele já está tudo certinho, se ele já foi feito por quem... Se ele não é adaptado, se ele já foi feito por quem já entende, é um processo rápido, de 15 dias a um mês, ele já vai conseguir estar retirando esses documentos. Até porque, hoje em dia, já está tudo muito mais digital, né? A licença de funcionamento sai muito mais rápido e tudo mais. É só o prazo mesmo de você estar indo lá, levar todos esses documentos, né? O manual, o POPs e tudo mais, e acredito que de 15 dias a um mês é um prazo que eles consigam já te emitir essa licença. Isso aí, com a burocratização, com a documentação, independente do manual, que aí é o trabalho do nutricionista, do consultor, não é isso? E aí, Vini, você falou aí de cozinha de apoio, né? Explica pra gente, explica pro pessoal aí que tá nos assistindo, o que é que quer dizer essa cozinha de apoio, quais são as recomendações em relação tanto à cozinha de apoio quanto ao processo finalístico próprio food truck. Como é que tem que ser para que alguém, de repente, que está nos assistindo, quer começar esse negócio, né? Quer começar aí com investimento um pouquinho menor e depois partir para as cozinhas físicas, como você falou, que é um investimento maior, né? Exatamente. Aí está realmente uma questão onde o proprietário, quem quer investir, tem que tomar bastante cuidado. Que é porque, primeiro que essa cozinha, ela deve ter no mínimo 10 metros quadrados. Que, querendo ou não, para a gente que já está acostumado com cozinha, é pouco, mas para quem está num apartamento, para quem está fazendo em casa, é mais ou menos o que ele tem. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes a pessoa quer evoluir para um food truck fazendo tudo em casa, e aí é um processo que pode ser que ele não seja aprovado. Às vezes, o proprietário vai ter que alugar um lugar, um espaço, tudo com esse dimensionamento e com as características que são necessárias, que a gente já conhece lá da IN16, da 216. Mas aí, as recomendações que a gente passa quando ele não tem essa disponibilidade de alugar um espaço para uma cozinha de apoio, ele vai fazer na própria residência, numa chácara, em algum lugar que ele já tenha, ele deve adaptar a cozinha para atender a legislação. Então, os utensílios não podem ser o mesmo que ele usa no dia a dia dele, deve ser armazenado de forma separada, deve conter todas aquelas requisitos, né? Por exemplo, a caixa de gordura não está ali na cozinha dele, a encanação de gás não está dentro da cozinha. Enfim, não usar realmente de algo, pau, né, Vini, nem tábua de corte de madeira e outras, né, e outros elementos porosos, né, materiais porosos que a gente vê com bastante frequência, inclusive na televisão, né? Com certeza, o prato, né, que é muito comum, que brasileiro já aprendeu com a avó, com a mãe, e a gente pendurar, né, na roupa. Ou seja, né, todas as exigências da legislação, elas têm que ser cumpridas também nessa cozinha de apoio, que vai estar tudo descrito no manual de boas práticas. A cozinha de apoio também vai estar incluída nesse manual, nos POPs e tudo mais, né? Com certeza. Até porque geralmente são materiais diferentes também, né? Numa cozinha você tem ali azulejo, você tem outros materiais. Geralmente o food truck ele é todo inox. E aí, então, você vai descrever isso, né? Como que é a limpeza. Às vezes, por exemplo, no caso de uma hamburgueria, ele não vai ter uma chapa e não vai ter uma coifa na casa dele. Ou na cozinha de apoio dele. Mas no food truck vai ter. Então, os POPs, querendo ou não, eles devem ser específicos para cada lugar exatamente para isso. E a fiscalização para emissão desse alvará sanitário vai nessa cozinha de apoio? Vai. Mesmo que seja uma cozinha doméstica, não é isso, Vinícius? Exatamente. Eu já participei de três aberturas de empreendimento.
eu te digo que em uma não foram, nos outros 2 foram. Entendeu? E foi a de Águas Claras, ela sempre vai, assim, e tem a questão do próprio bombeiro também, faz essa visita. Tudo depende muito por ser de um órgão governamental, deles estarem indo de acesso, mas para a emissão da licença sanitária é um dos requisitos. Eles podem ir e muitas vezes vão. Tá, e só complementando mais um pouquinho essa pergunta aí, depois a gente passa para outra. Então, existe essa cozinha de apoio, que pode ser, desde que seja adaptada, pode ser da própria residência, né, com todas as adaptações. E no caminhão, né, no veículo. No veículo, então, também tem várias condições que têm que ser obedecidas, né? Exatamente. No veículo, a gente sofre muito com uma questão que é exatamente esse abastecimento de água e de energia. E aí, querendo ou não, e também pelo espaço reduzido, tem algumas coisas, por exemplo, numa cozinha eu preciso ter 2 pias separadas, uma para a higiene das mãos e outra para a higiene das hortaliças, às vezes 3, né? Ou ali lavar algo mais sujo, né? Um pano e tudo mais. Como no caminhão o espaço é muito reduzido, acaba que ele vai ter uma pia só e ele não tem água suficiente, às vezes, para uma demanda muito grande. Então, aí acaba que com isso ele tem que otimizar ali o fluxograma dele e aí, às vezes, ele opta, né, por descartáveis, ou então ele tem que adaptar os horários que ele vai utilizar aquela pia ali para preparo e para higiene das mãos e tudo mais. Então, tem várias coisinhas assim que são específicas, né? Vários pontos específicos, mas o mais preocupante é o armazenamento, né? Desses alimentos, por estar fora de uma rede elétrica, a sua refrigeração ela deve estar adequada, né? Ela não deve passar 7 graus positivo e tudo mais. E tudo isso se torna ainda mais difícil por você não estar numa instalação fixa, né? Não estar tão amparado como numa casa, por exemplo, como num restaurante. Sim, então é primordial mesmo que tenha aí a presença de um profissional, de um nutricionista, para poder fazer esse fluxo coerente, né? Certeza, com certeza. A contaminação cruzada é algo que pode acontecer com uma frequência muito grande. E esses fluxos são muito importantes, né? Igual eu disse que os fluxogramas, tanto de recebimento quanto de preparo, eles são importantes na hora de você tirar uma licença sanitária exatamente para isso, para você ensinar, ó, que horas que você vai tirar o seu lixo, como que você vai tirar, porque só tem uma porta, não é igual numa indústria onde eu tenho 5 portas e eu posso designar cada uma para uma atividade. Então, com certeza vai haver o fluxo não vai ser contínuo, ele vai ter uma interrupção e vai ser utilizado por diversas formas. Mas eu tenho que ter, então, uma padronização desses horários, de como utilizar, entendeu? Justamente pelo limite. Escala de horários, né, Vinícius? Escala de horários para poder otimizar esse serviço, né? De modo que os procedimentos não sejam comprometidos. Exatamente, a gente também usa em restaurantes. Por exemplo, eu trabalhei em sushi, onde de manhã eles usavam a sala climatizada para fazer o arroz e tudo mais, porque o arroz de sushi ele já é mais friozinho, né? Ele não pode entrar na geladeira, porque senão ele resseca, mas ele também não pode ficar fora, porque senão ele azeda. Então, aquele ambiente era utilizado de manhã para uma questão e para a noite ali era feita a limpeza. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aí com o carro, né? Com o food truck. Adaptar os horários e cada bancada, uma bancada que ele vai utilizar para fazer um pré-preparo, daqui a pouco ele higieniza e dali por diante ele vai fazer só a embalação de produtos, enfim. São essas dicas que o nutricionista vai dar para ele quanto ao uso, né? Para evitar, né, essa contaminação cruzada. Porque a responsabilidade alimentar, né, da segurança alimentar é a mesma, né, do que de qualquer outro restaurante, né, Vinícius? Então, e ainda mais difícil de ter, né, se a gente for pensar nesses lados todos, né? Sim, porque são adaptações, né, o consultor tem mais trabalho.
Não é? Tem que estudar bastante o assunto. Então, a gente já falou um pouquinho de alguns problemas, algumas dificuldades que o consultor enfrenta, né? Mas eu queria que tu citasse mais algumas coisas que tu acha que sejam importantes. Assim, problemas que para o consultor, quais as maiores dificuldades, né? E às vezes coisas que a gente não encontra na teoria, né? Até pela sua prática mesmo, em relação a esse tipo de serviço, Vini. Eu acho que uma das coisas que mais impactam os proprietários de food truck é exatamente porque eles vão com uma mentalidade de que vai ser uma cozinha mais barata. Já que eu não estou pagando IPVA, não estou pagando aluguel nem nada, vai ser mais barato. E aí, às vezes, ele gasta rios de dinheiro para montar uma estrutura legal, até porque material de inox é caro e tudo mais. Ele faz um investimento achando que vai ser tudo ok, aí quando chega o consultor e fala, mas a sua cozinha tá errado, vamos mexer na sua cozinha. Aí ele já fica meio triste. Aí essa questão de convencimento, né, dele adaptar a própria cozinha, dele adaptar a pia dele, ou às vezes até pedir para que ele faça duas, isso tudo demanda um pouco de jeito, né, da gente conversar com eles e explicar essa necessidade, o porquê disso tudo. Ele fez a vida inteira lá com a colher de pau, o molho dele, e aí agora eu tenho que trazer essa inovação para ele, né? E aí acaba que eu vejo essas dificuldades, né? Porque eles acham que vai ser como cozinhar em casa. Mas não é a mesma responsabilidade de um restaurante como o outro qualquer. E com maiores desafios, e além disso, né? Com maiores desafios pelo espaço reduzido de finalização. Exato. E além disso, como consultor, eu acho que o que dificulta é exatamente esse acompanhamento. Como ele vai estar rodando em diversos lugares, aí acaba que você vai ter que ir para uma cidade num dia, no outro em outro lugar, e acaba que na sua rotina de consultor, eu acho que também isso acaba que dificulta um pouquinho, né? Mas nada que seja extrapolante, né? Dá para se organizar e fazer. O ideal seria que o consultor fosse consultado antes, né, da construção, antes da implementação, da compra dos equipamentos, as né? adaptações da cozinha. Porque aí ele poderia... Detalhes tão pequenos, por exemplo, ele colocar o botijão de gás para fora do food truck. Às vezes ele não pensou nisso, colocou dentro, aí depois fazer uma adaptação para botar esse botijão para fora, ou às vezes ele não comprou uma coisa simples, uma lixeira com pedal, ou um dispenser e já está funcionando, e a gente tem que trazer todos esses gastos e tudo mais. Às vezes, quando ele contrata a nossa consultoria antes, fica muito mais fácil e ele vai até economizar nisso, né? A gente ajuda com as cotações, por exemplo, né? Indicando qual material é utilizado e tudo mais. Então, com certeza, esse trabalho de implementação antes de já existir o food truck, ele é muito mais eficaz e ele auxilia muito mais. Eu imagino, inclusive, que tenha muita gente que não saiba da necessidade da cozinha de apoio, né? Que acha que é simplesmente comprar o caminhão e vamos rodar. Exatamente, exatamente. E ela deve ter, até porque se a gente for parar para pensar, o volume que ele vai ter, por exemplo, uma hamburgueria, ele vai ter que porcionar essa carne. Então, ele só vai ter uma bancada, a capacidade de refrigeração já está comprometida, porque às vezes ele vai colocar ali uma bebida misturada com queijo, misturado com carne, isso tudo no mesmo refrigerador, então isso tudo é preocupante. Então, ele vai ter que ter essa divisão da cozinha de apoio para o food truck exatamente para evitar essas contaminações e para que ele faça de acordo com as normas, né? No máximo 30 minutos, um porcionamento, né? Quando não é climatizado, se for climatizado, 2 horas e tudo mais, né? Como na legislação vigente. Tá. E, Vini, a área externa? A área externa também tem algumas exigências específicas, né? Exatamente. Primeiro, a questão, né, da separação da coleta de lixo, por exemplo, onde você deve colocar isso também externamente.
quanto ao material que você vai dispor de cadeira, de mesa, você também tem que ter todo o cuidado para retirar, colocar ele. A limpeza daquele local onde você está instalado é de responsabilidade sua, por mais que esteja na rua. Também tem a questão, como a gente conversou, da distância de alguns locais, de uma escola, por exemplo, de um hospital, de um outro restaurante. Então, tudo isso no externo vai implicar. Ótimo. Então, falando especificamente, tu falou até dos documentos, já que são necessários para a primeira vistoria, né? Mas especificamente o consultor, quais documentos que o consultor vai produzir para o funcionamento do food truck? O manual de boas práticas, onde ele vai conter tanto os dados da cozinha de apoio quanto do food truck, bem detalhadinho, bem como os POPs, juntamente com o manual, né, que é um documento anexo a ele. A questão do cardápio, a gente costuma ajudar bastante, como eu falei, já para ele ter essa noção de que ele, às vezes, o que eu aconselho aos meus clientes coloque um número de refeições, mesmo que você não vai fazer uma panqueca agora, já diga que vai ter. Porque quando você tira a licença sanitária, se você pensa em fazer uma panqueca, você não vai ter uma alteração. Então, já vamos pensar, você vai trabalhar com milkshake? Tá, então vamos pensar nele já a partir de agora, por mais que você não faça. Então, o cardápio, a gente entra muito nessa questão, né, de quais receitas vão ser elaboradas, e também uma tendência hoje, a questão da rotulagem, para quem é consumidor, quer saber quantas calorias ele está consumindo, então a gente coloca junto, apesar de não ser necessário para a licença sanitária, é algo que a gente faz também, e que é super aceito. Os fluxogramas, como eu falei, e as planilhas, que são de elaboração nossa. E é aí que a gente vai estar fazendo bem específico. Se ele não mexe com fritura, não tem por que eu fazer uma planilha de controle de óleo, já que ele não mexe. Se ele não mexe com porcionamento de gelo, eu não preciso focar nisso. Então, é aí que a gente vai começar a determinar como vai ser a cozinha e esses documentos, né? Principalmente essa questão das planilhas, é muito importante que a gente faça elas bem dignas ao local, né? Já colocando quantos refrigeradores tem, quantas chapas, quantas coifas e tudo mais, para que eles façam esse checklist por conta própria, né? Para que eles não dependam exclusivamente do nosso trabalho, para ter uma segurança e mostrar para o fiscal da Anvisa, por exemplo, quando ele for fazer uma vistoria, que ele já tem ali tudo documentado. Já pegando esse gancho, Vini, então é super importante também a gente fazer o treinamento dos manipuladores, né? As instruções de trabalho, porque afinal de contas não tem como funcionar um manual de boas práticas dentro do que a gente se planejar a fazer, se propor a fazer, se os colaboradores não estiverem treinados, né? Capacitados. O treinamento é de suma importância, né? Geralmente a gente recomenda no mínimo 4 horas de treinamento, mas é claro que a gente pode fazer uma consultoria com mais horas e focando em diversos pontos diferentes, mas esse treinamento, principalmente num local onde a contaminação cruzada ela pode ser muito maior pelo dimensionamento, ser muito apertado, ele é fundamental, né? É imprescindível que tenha esse treinamento e focando bastante sobre higienização também, não só nas boas práticas, no armazenamento, no pré-preparo, no preparo, mas também nessa higienização, porque muitas das vezes o funcionário de um food truck, como é muito apertadinho ali, ele não vai ter um auxiliar de limpeza, um auxiliar de serviços gerais para fazer a limpeza. Quem vai fazer é o próprio caixa, é o próprio chapeiro, às vezes é o próprio dono, né, que ele mesmo dirige o carro. Então, eles têm que ter essa noção de que eles não podem utilizar um Veja, que eles não podem utilizar um produto que tenha ali odor e tudo mais, né? E todas as regras de higiene da mudança de uma atividade para outra, né? Porque como o número de funcionários é limitado, o espaço também, né? Então acaba, como você falou, que um funcionário que de repente ele é apenas caixa,
ele não numa unidade convencional, vamos dizer assim, no food truck ele pode ser caixa, limpar e retirar lixo e essas atividades, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Agora tudo a gente fala que é tempo de pandemia, mas essas regras de higiene a gente já conhece há muitos anos, né? Com certeza, elas se agravaram ainda mais, né? A Daiane está falando ali que a capacitação de colaboradores talvez seja o maior desafio, né? Se trata de quebra de rotinas incorretas. Com certeza, né? Exatamente aquilo que eu falei, né? Às vezes o pano de prato já está em gerações na vida dele, e por se tratar de uma cozinha itinerante, como que ele vai fazer lá na cozinha de apoio? Então, realmente, quando se trabalha em casa, a gente às vezes desleixa, né? Faz do jeito que está acostumado, mas não pode ser. Por mais que seja um food truck, lá na cozinha de base, como ali dentro do food truck, tem que ser bem como num restaurante qualquer. A questão da barba, né, para os homens também. Para donos, né? As recomendações com certeza, são as mesmas. São as mesmas. Os Exatamente. desafios eles são maiores, né? Exatamente. Ainda mais, por exemplo, o funcionário vai trabalhar com aliança, por exemplo. Aí ele, às vezes, é caixa e ele é o chapeiro. Isso. E aí, como ele vai fazer essa higienização, né? Se ele trabalha de relógio, se ele trabalha com uma pulseira, tudo isso dificulta uma higienização eficaz, e aí acaba que, por treinamento, a gente passa essas orientações a eles, né? Até pela própria limitação de não ter outra pia, né? Exatamente. Né? Não ter uma pia exclusiva para lavagem de mãos. Então, a gente precisa redobrar o trabalho nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. E a gente falou dos desafios do consultor. Quais seriam os maiores desafios do empresário, do proprietário do food truck? Olha, são muitos, são muitos. Na verdade, como eu foco muito nessa questão da capacidade, né, do que ele vai levar, porque eu já vi meus clientes passando por esse problema. Faltando Coca-Cola, tá faltando um hambúrguer, acabou o queijo, acabou, porque acaba que ele não tem uma capacidade de armazenamento muito grande. Então, esse é um principal desafio, ele fazer esse estoque mínimo, ele tem que ser muito mais certinho do que num restaurante para justamente não faltar. A outra questão que eu vejo de desafio é quanto ao local onde esse food truck vai ser instalado, né? Porque às vezes o proprietário de um food truck acha que ele pode estacionar em qualquer local, mas não, tem as ruas certas. Aí tem muito essa rixa de um restaurante que está perto de um food truck, porque o restaurante se acha no direito de, por estar pagando ali um IPTU, está pagando aluguel, está pagando tudo, ele acha que também não tem seus tributos, mas tem. E aí ele vai lá, denuncia, fala, tá aqui na minha rua, e às vezes ele não pode. E aí tudo isso são vários desafios, né, que o proprietário de food truck vai estar enfrentando. Essas tributações também, cada ano aumenta, cada ano eles querem colocar alguma coisinha a mais para ser pago e tudo mais. E isso tudo eu vejo como bastante desafio. E também a questão de recrutamento de funcionário, que eu acho que toda cozinha tem essa dificuldade, mas principalmente nesse local, como ele vai desempenhar diversas funções diferentes, né? Você recrutar uma pessoa confiável para mexer com dinheiro e com alimento e com tudo mais, para um proprietário é bem difícil. E a questão dos resíduos, hein, Vini? Porque a gente sabe aí que tem legislação de coleta, né? E legislação também em relação ao volume máximo de resíduos. Como é que fica o food truck com essa quantidade enorme que tem de descartáveis, de latinhas, né? Também de refrigerante, de bebidas, de um modo geral. É difícil. Até uns 2 anos atrás era muito pior, principalmente para quem vende cerveja. Porque a cerveja ela é vendida no vidro, o vidro ele tem um volume alto e ele não é descartado da forma correta. Não é qualquer recicladora que vai pegar. Aqui no DF, por muitos anos, se enterrava o vidro, né, num aterro sanitário, ao invés de fazer
o seu destinamento correto para reciclagem e reutilização dele. Então, a gente já tem uma lei que ampara o PGRS, né, esse plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, onde, além dessa divisão, né, do que é orgânico, o que é reciclável, o que é não reciclável, além dessa separação que ele deve fazer, ele deve destinar corretamente. Então, a cada 120 litros de lixo, que seria aquele saco grande, ele já é considerado um grande gerador de resíduos, então ele se responsabiliza pelo lixo dele. Como a gente falou, ele não tem uma pia para lavar copos, ele não tem uma pia para lavar pratos, acaba que ele vai optar ou por um material, por exemplo, de inox, que é mais caro, que com um álcool ali ele vai resolver, ou ele vai gastar menos água para lavar e tudo mais, ou então ele vai correr para o descartável, que vai gerar esse volume, e aí o que a gente passa para eles é essa consciência de que ele precisa buscar parceiros para estar reciclando, por exemplo, ou então, se ele está perto de um condomínio, conversar com esse condomínio para ver se pode fazer o descarte ali nesse condomínio, né? Às vezes, porque nesse condomínio já vai fazer a separação. Então, essas são as dicas que a gente dá para eles se adequarem às legislações. O Daniel, Vini, falou até aqui que um dos principais problemas que ele vê é o local para estacionar, né? É próximo ou não ter um gerador de energia, que é realmente algo importante, né? A sujeira que fica, né? E que muitas vezes, quando é um bairro residencial, por exemplo, os moradores vão fazer queixas a respeito, né, disso. Então, ainda tem essa questão aí da energia. Como é que funciona essa questão de energia para quem tá acompanhando a gente, que fala assim, bom, eu estava pensando em abrir um food truck, né? Não vamos desanimar não, hein, gente? Não, aí que não. Ele tem todos os seus lados bons também, né? Essa independência, você poder estar em vários locais. Eu já vi food truck, por exemplo, em casamentos, fazendo eventos, né? Hoje a gente tem muitos food parks, onde é um local que ele aluga para o food truck estar lá, e aí nesse local tem 10, 15 food trucks diferentes, e a pessoa escolhe qual comida que ela quer comer. Então, é bem interessante, mas realmente tem todos esses contras também. E essa questão do gerador é um gasto a mais, porque o gerador ele não é barato. Contudo, como a automação desse serviço ela vai funcionar por menos de 12 horas, não precisa ser um gerador enorme, né? Você vai ter um gasto com diesel, né? Você vai ter um gasto com como levar esse gerador, se ele vai no próprio food truck, se ele vai num carro de apoio, e a distância onde você vai colocar. Em Águas Claras, por exemplo, é comum a gente passar por food trucks e ter um gerador ali quase perto da estação de metrô, onde o pessoal coloca um pouquinho mais distante para não ter nenhum risco de incêndio, nenhum risco de acidente, né? Mas realmente é um gasto a mais e é um trabalho a mais que você vai ter. Certo. E a regra nesse sentido aí é a pessoa, então, ter um carro de apoio. Seria o mais interessante para poder levar esse equipamento, até levar também as cadeiras, né? Se for o caso. Exatamente. Porque dependendo do dimensionamento da planta ali do food truck, não vai ser capaz de colocar isso tudo. Às vezes ele ainda leva uma tenda, né? Para não deixar na chuva, né? Os clientes, não deixar ali ao ar livre. Então isso tudo demanda espaço e o food truck já está ali com seus equipamentos tomando bastante espaço. Então, às vezes ele tem uma caminhonete, ele tem algum carro que ele vai levar isso tudo. Tá, e pode levar também numa carroceria ou não é possível? Legalmente falando, estando dentro dos padrões, né, do Detran, sendo uma carretinha que vá acender, né, o farol dela e tudo mais, não tem esse problema. Mas é comum ver, eu vejo muito, eu sou morador do Gama, eu vejo muito geleia, que é Sim, bem famoso aqui no DF.
e eu vejo direto passando uns 3 carros e sempre uma estrada, um carro, uma caminhonetezinha assim, com as cadeiras, com as mesas, tudo acompanhando atrás do food truck, né? Então depende muito do número de clientes que ele vai receber e tudo mais. Um food truck que ainda não teve esse crescimento todo de clientes, ele consegue realmente levar tudo no dele, mas o atendimento ao cliente ele fica um pouco defasado. Porque a legislação traz uma dimensão aí máxima, né? De altura, de tamanho, né? E aí, nesse caso, a carretinha seria algo além. E aí, por esse motivo que as pessoas têm optado, então, por ter uma caminhonete, ter um carro de apoio. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém fazendo algum comentário. A Luciana comentou que eles poderiam ter placas de captação de energia solar. Olha, né? Bem interessante. É super interessante, muitos já têm. Até ia entrar nesse detalhe, bem lembrado da Luciana, e que realmente é uma energia renovável e que ela vai ser funcional, né? Uhum. Contudo, é um gasto a mais também, né? Que ele vai ter que fazer, mas que é super válido e que com os anos ele vai ser um investimento, né? É investimento, inclusive, para o planeta, né? O planeta agradece. E o Daniel colocou uma pergunta aqui. Por que os food trucks não vendem chocolates e outros doces? Se tem alguma regra para isso? Não, na verdade, não tem. E eles, na verdade, eles têm uma carta muito vasta. Hoje a gente tem food trucks específicos para culinária vegetariana, né, e vegana. A gente tem árabe, a gente tem mexicano, até mesmo de sorvetes a gente já tem hoje, né? Até mesmo chopp, que é algo também, né? Então, isso tudo a gente tem uma variedade muito grande e quem ainda não está vendendo doce está ficando para trás. Pois é, eu ia comentar isso, Daniel, né? Daniel, outro dia eu vi uma reportagem de um food truck em São Paulo, não é aqui no DF, de cupcakes que as pessoas montavam seus próprios cupcakes. Então, aí fica uma alternativa. Né? Para quem quer entrar nesse ramo, é bem interessante. Era uma hoje tem aqueles programas de batalhas de cupcakes na televisão, né? Era mais ou menos, a pessoa recebia um cupcake básico e ela então fazia o seu autosserviço de montar do jeito que quisesse, com a parte de confeitaria que quisesse, com o recheio. Legal demais. Então, uma ideia interessante aí, viu, Daniel? Então, não fique triste. Você pode montar, de repente, aí um food truck que tenha cupcake, inclusive chocolate. Exatamente. Bom, eu acho que a gente está chegando no final, né? Pois é, tristeza. E, Vili, tu gostaria de falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa importante que faltou? O que tu acha? Não, eu acho que assim, apoiar, né? Apesar da gente ter falado tanta coisa que é positiva e tanta coisa que é negativa, é um serviço bem legal de ser executado. Mas a gente também não pode se iludir, achar que vai ser mais barato, que vai ser um custo muito menor do que se ter um espaço. Até porque, às vezes, para você montar a estrutura de um caminhão, você vai ter que ter um dinheiro inicial muito maior do que alugar um local, por exemplo. Né? Então, isso a gente tem que ter em vista. E para o consultor, eu passo a mensagem de se atentar nesses detalhes, e principalmente na elaboração do manual, como no POPs, dessas especificações para cada local. Para você não fazer um manual genérico, algo, aquele de gaveta, que a gente sabe que existe, né? Para que realmente não aconteçam essas contaminações cruzadas, para que todos eles entendam que o dimensionamento menor, ele exige mais cuidados e tudo mais. E aí, quanto à organização, né? A gente fazer... Geralmente eu faço a vistoria primeiro na cozinha de base, depois eu vou para o food truck, para a gente já ir orientando na hora de chegar lá na licença sanitária para fazer o pedido, já está tudo redondinho. Então, fazer sempre esse checklist, fazer sempre o plano de ação,
antes mesmo de chegar a fazer o manual, porque esse trabalho anterior a esse processo, ele é primordial para que o cliente ele consiga dar continuidade ao trabalho mesmo e não fique refém também do consultor, né? Que ele tem o consultor para auxiliar ele ali semanalmente, mensalmente, mas devido a uma clientela que não vai ser tão grande assim, ele não, às vezes ele não vai ter essa disponibilidade de pagar um nutricionista para ficar ali todo dia. Então, para que ele tenha essa autonomia, nosso trabalho deve ser bem feito e bem ensinado para que ele consiga caminhar com as próprias pernas também, né? E atentarem também, a gente está falando para o Brasil, né? Para que as pessoas busquem seguir as legislações locais, né? Porque a gente, se não me engano, ainda não existe uma legislação nacional, né? Está tramitando uma coisa aí, mas, se não me engano, não tem ainda uma legislação que contemple todo o território nacional. Então, única, né? De fato, seria interessante cada um, e aí os consultores e os empresários buscarem as legislações locais, não é isso? Exatamente, exatamente. E é sempre importante isso, porque, por exemplo, a gente falou de uma legislação, mas meses depois já veio um decreto. Então, não basta eu saber só a legislação. Todos os documentos anexos, né, a gente vê aí a instrução normativa, por exemplo, a N4, hoje a gente já está na 16, né? Então, existem algumas modificações que a gente precisa estar atento, principalmente, por exemplo, a distância do chão para o alimento, né? A gente vai ter uma legislação nacional que vai falar que não se pode colocar um alimento no chão, mas a gente tem ali uma instrução normativa que vai determinar a quantidade mínima de centímetros que deve ter. Então, assim, é importante saber esses documentos anexos às legislações também. Ótimo. Bacana. E deixar sempre bem claro, né, Vini, o papel do consultor nessa organização e nessa limpeza, higienização e controle de qualidade do alimento, que isso chama o cliente, né? Então, o cliente, quando ele vê que aquele local tem essa preocupação com isso, ele volta, ele indica para as pessoas. Fideliza, né? Fideliza. Então, é fundamental, né? Com certeza. Isso eu já tive algumas experiências até mesmo como consumidor, né, nesse âmbito, né, de às vezes eu já fui em um local onde eu vi ali food truck mesmo, o cara fritando ali alguns alimentos, mexendo no celular, e aí eu já fiquei assim, não vou comer aqui, né? E aí até mesmo a sujeira, né, por não ter uma pia com uma capacidade muito grande, já vi ali no mesmo lugar o cara lavando a mão em cima de uma panela, de uma frigideira e tudo, eu mesmo me assustei e não voltei mais nesses locais, né? Então, realmente, nosso trabalho ele tem esse poder de dar uma cara de limpeza, né? Uma cara de organização para o food truck e faz total diferença. É a otimização, inclusive, do espaço. Exatamente. Né? Bom, então chegou a hora de te agradecer, né? Despedir. Muito obrigada. Eu sei que não foi fácil para ti chegar nesse horário em casa, que estava trabalhando. Foi assim, né? Tu teve que se esforçar bastante, então a gente agradece imensamente pela tua contribuição, pela tua colaboração, pelas suas orientações que foram fantásticas. Tá, Vini? Continua a nossa admiração aí pelo seu trabalho. Vini, quando o papo tá bom, a gente fica já assim com o coração partido, né? Mas a gente espera se ver em breve, conversar mais sobre esse assunto e sobre outros. Você é sempre um convidado muito querido pra gente. Eu fico muito honrado realmente desse convite. Para mim é um prazer enorme, tá? E como eu falei, né? Vocês são inspiração para mim, fico muito feliz também pela Prisma, pelo esse nascimento desse sonho, né? Verdade. E que vocês tenham sucesso nessa empreitada, que não é fácil de consultoria, mas que eu sei que vocês vão tirar de letra pela bagagem que tem, por todo o conhecimento. E agradeço do fundo do meu coração, sempre que precisarem, estou à disposição. E isso aí, muito sucesso. E que venham mais lives aí. Ó, o William aí. Vamos fazer nossa foto? Dá um sorriso aí, Vi. Tá ótimo. Então,
Um abraço enorme, muito obrigada e até a próxima. Beijo, obrigada, gente, por todos que ficaram conosco Beijo, até obrigado a todo mundo agora. que assistiu. Obrigado quem vai assistir ainda. Beijo. Beijão, obrigada.